Buenas, eu sou Lennon Haas e seguinte... Na semana passada, nós tivemos em Porto Alegre representantes do Sevilha observando o Bernabéu. Afinal, o Bernabéu está em amplo destaque, foi o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Internacional na temporada passada. Muita gente pedindo o lateral colorado, inclusive na seleção argentina, a atual campeã do mundo. Então é natural que acabe despertando o interesse de grandes clubes, inclusive do futebol europeu. Mas apesar de esses representantes do Sevilha realmente terem estado no Beira-Rio observando o jogador na partida contra o Juventude, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial para o Internacional. Ou seja, o Inter obviamente sabe do interesse dos espanhóis, afinal, eles estiveram no estádio do Internacional observando o jogador, mas o clube ainda não recebeu nenhuma proposta, nada realmente, digamos que palpável para poder analisar. Mas a informação nova é a seguinte, que o Sevilha tomou uma decisão sobre a situação do Bernabéu. Os espanhóis decidiram que só vão fazer uma proposta pelo lateral colorado a partir de junho, ou seja, após o término da temporada europeia. Isso porque o Sevilha, nesse momento, ainda luta contra o rebaixamento, ainda corre risco de ser rebaixado. Então não vai fazer uma proposta neste momento para o Internacional sem saber se estará na primeira divisão do futebol espanhol na próxima temporada. Então a decisão tomada foi esta, que uma proposta só deve ser feita após o término da temporada europeia. Só que além do Sevilha, tem outro clube espanhol também interessado no Bernabéu, o Real Betis, o atual clube do Johnny. O Johnny que, aliás, foi queimado aqui pela imprensa gaúcha, pela imprensa colorada e tá matando a pau por lá. O Betis também tem interesse no jogador, o Inter também já sabe desse interesse, mas até este momento não se converteu numa proposta. Então o Bernabéu está no radar de dois clubes do futebol espanhol, mas o Inter até o momento não recebeu essa proposta oficial. Pelo lado do Inter, como eu trouxe anteriormente a informação por aqui, não há pressa. O Inter sabe destes interesses, mas não tem pressa em abrir qualquer negociação, até porque o clube não pretende negociar o Bernabéu neste momento, não nesta próxima janela de transferências. Sabe que é um jogador valorizado, mas que é um jogador importantíssimo e que hoje o clube não tem uma peça de reposição à altura. Claro, se chegar uma proposta irrecusável, algo astronômico, o Inter vai ter que vender, até porque o Inter depende de grandes vendas, o Inter depende deste dinheiro de vendas, mas neste momento não há essa pressa. Mas quem precisa ter pressa é tu, que chegou nessa sexta-feira cansado, tá exausto, tá morto, tanto mentalmente quanto fisicamente. Tu precisa ter pressa para mudar de vida e para recuperar o teu ânimo. O ânimo para lidar com os problemas do dia a dia, o ânimo para poder sair com os amigos no final de semana, para poder aproveitar com a patroa em casa, com a família. Tu precisa disso e tem solução. O Ativo Gladiador resolve esse teu problema. O Ativo Gladiador ele é feito à base de Guaraná e Taurino, que vai garantir total disposição para ti, tanto física quanto mental. Além de tudo isso, ele é fonte de vitaminas B, C e E, o que vai garantir aquele baita ânimo, aquela disposição no teu dia a dia. E o melhor, não tem contraindicações, não traz nenhum risco para tua saúde. Somente 2 cápsulas de Ativo Gladiador por dia vão te dar um pique, vão te dar um ânimo, eu te garanto. Então chama a equipe do Ativo agora mesmo, através do link que está no comentário fixado desse vídeo. Conversa com eles pelo WhatsApp, tira as tuas dúvidas em relação ao Ativo Gladiador e aos outros produtos da linha Ativo, especialista na saúde do homem, e faz a tua compra. Começa a mudar a tua vida, a tua realidade hoje mesmo. Muito obrigado ao Ativo que está comigo nesse vídeo e em tantos outros aqui no canal. E nas últimas semanas a gente tem falado muito por aqui sobre as situações dos centroavantes do Internacional. Afinal, são 2 jogadores que chegaram com enorme expectativa, tanto o Valência quanto o Borré. Além disso, são os 2 maiores salários do Inter. Só que na hora H, não estão decidindo. Tudo bem,
O Valência até decidiu na final do Campeonato Gaúcho, fez aquele golaço de falta, mas tá muito abaixo, vem tropeçando na bola. E o Borré já não vinha bem, tanto é que perdeu o espaço pro Valência no time titular. Então hoje nós podemos dizer que os dois centroavantes do Inter estão devendo, estão deixando a desejar, não estão marcando os gols que o torcedor esperava deles. E hoje o colega Lucas Colar, lá do Voz do Gigante, trouxe a informação de que o Inter já está observando um outro centroavante. Um centroavante mais jovem e artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Eu tô falando do Alejandro, que foi artilheiro pelo Vitória no ano passado e atualmente tá no CSKA Moscou lá da Rússia. Isso porque o jogador, nesse pouco tempo que tá por lá, não conseguiu se firmar e tá analisando uma tentativa de empréstimo, de voltar por empréstimo ao futebol brasileiro. E obviamente o Inter, assim como tantos outros clubes, observam de perto esta situação. É um jogador de qualidade, é um jogador de somente 25 anos de idade e que teve uma temporada recente muito boa. Então a informação do Colar é esta, que o Inter está ciente dessa situação e está observando de perto para ver o que pode acontecer. Se Alejandro realmente talvez possa ser um reforço para suprir essa necessidade no ataque do Internacional. Só que aí entra um outro ponto. Se realmente o Inter conseguir concretizar, transformar esse interesse em uma negociação e talvez neste empréstimo, alguém vai sair. Ou o Inter vai ter Borré, Valência e Alejandro para a mesma posição. Eu acho muito difícil. E aí, se fosse para cravar, e é um palpite, não é uma informação, eu cravaria que o Valência deixaria o Internacional. Mas enfim, é tudo um estágio muito inicial. Por enquanto o Inter está somente observando, está somente ciente dessa situação, mas ainda não há uma negociação em andamento. E no final do próximo mês, do mês de junho, 3 jogadores têm contratos encerrando com o Inter. 3 contratos de empréstimos que estão terminando. Eu tô falando do lateral Natan, do zagueiro Rohel e do atacante Vitinho. E eu andei conversando com uma pessoa muito importante do Internacional sobre estas 3 situações. Afinal, o prazo está acabando, os contratos estão encerrando. O Inter está negociando a permanência de algum deles, e o que me foi dito foi o seguinte, que neste momento as únicas conversas que estão acontecendo são com o staff do atacante Vitinho. Ou seja, neste momento o Inter conversa somente com o atacante para permanecer, para prorrogar este empréstimo com o clube. As situações do Natan e do Rohel estão paradas. O Inter até o momento não procurou o staff de nenhum dos 2 jogadores para tentar esta permanência. Então, se tudo seguir neste ritmo destes 3 jogadores, após o final do mês de junho, somente o Vitinho deve seguir no Internacional. E agora, pra gente encerrar, é claro, já te inscreve no canal se não é inscrito, deixa o teu like nesse vídeo, muito importante, ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada. E o que tu acha sobre a situação do Bernabei e do Alejandro? É um nome que tu aprova? É um cara que chegaria para ser titular no Internacional? Ou estamos bem servidos com o Ener Valencia e Rafael Borré? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!